Olá, eu sou Osana, arte-terapeuta, arte-educadora e instrutora de macramê. E que bom que você está assistindo a terceira aula da Semana do Macramê. Essa série de aulas onde eu estou apresentando o meu método para fazer qualquer peça de macramê, para te mostrar como você pode aprender macramê de verdade, em pouco tempo, fazer a peça que você quiser. Mesmo se você nunca fez nenhum artesanato, se acha que parece difícil demais, ou se você acha que só aprende macramê quem tem habilidades manuais, ou mesmo se você acha que macramê é muito demorado, ou mesmo que está velha demais para aprender. Nada disso. Tudo que você precisa para aprender macramê é um método simples e didático que vai te mostrar tudo o que você tem que fazer e vai te levar do zero até produzir as suas próprias peças de macramê. E se você até já faz macramê, mas ainda não tem a liberdade para criar as peças que você deseja, eu quero te apresentar o caminho, o mapa para fazer isso acontecer. Esse método a que você vai ter acesso é o mesmo método que mulheres do Brasil inteiro já estão usando para alcançar resultados acima do que elas mesmas achavam que seria possível, como você pode ver nos depoimentos logo abaixo aqui nessa página. Na aula de hoje, eu vou te dar uma pequena amostra desse meu método completo, a Escola de Nós, onde eu reuni tudo em um só lugar, para você não precisar ficar procurando por tutoriais na internet, comprando ferramentas desnecessárias ou perdendo tempo tentando encontrar alguém para responder as suas dúvidas. E hoje nós vamos botar a mão na massa aqui juntas e eu vou te mostrar o caminho passo a passo para você fazer uma linda peça de macramê. Esse suporte de plantas fofo, que é ideal para decorar a casa, o jardim, dar de presente para alguém ou mesmo vender e fazer aquela renda extra. E mais, eu estou disponibilizando para você o arquivo com a fórmula desse macramê. Literalmente, uma folha do meu caderno pessoal, onde eu anoto todos os detalhes das peças que eu faço. Então, mesmo se você não tiver nenhum material em casa, você pode assistir, baixar a fórmula e guardar para executar quando quiser. Tem um botão aqui embaixo, é só clicar e baixar. Agora, se você está aqui e não viu as 2 primeiras aulas da Semana do Macramê, então eu recomendo que você assista, porque elas são fundamentais, peças-chave para você que deseja ter liberdade para criar suas próprias peças como quiser. Na primeira aula, eu mostrei o jeito como a maioria das pessoas tenta aprender macramê e expliquei por que ele tende a levar à frustração. Eu acredito que para ter sucesso no macramê é importante começar do começo, dos fundamentos. E por isso, nessa primeira aula, eu apresentei os 5 nós básicos do macramê e contei por que eu acredito que eles podem mudar a sua vida. Na segunda aula, eu acabei com 2 das maiores dúvidas de quem começa no macramê de uma vez. Eu ensinei como escolher a linha certa para cada peça e revelei o meu método para calcular o tamanho certo dos cordões na hora de começar seu macramê. Chega dessa história de acabar com pilhas e pilhas de excesso de linha quando sua peça terminar, ou de ficar sem linha no meio do caminho. Nessa segunda aula, eu também mostrei a história de mulheres reais, alunas minhas, que já estão aplicando esses princípios, superando seus limites e fazendo as suas próprias peças incríveis de macramê. E antes de começar a nossa peça de hoje, eu quero aproveitar para agradecer por todos os comentários que já foram deixados aqui na página da Semana do Macramê e dizer obrigado pelos muitos compartilhamentos, e-mails e mensagens nas redes sociais. Isso me mostra que você está aí, do outro lado, aproveitando esses vídeos. Muito obrigada mesmo! Sentir a repercussão positiva desse conteúdo para ajudar as pessoas é maravilhoso. Bom, agora chegou a hora de botar todo esse conhecimento em prática numa peça de verdade. Vamos lá? Hoje nós vamos fazer juntas esse lindo suporte de plantas. Para fazer esse suporte, eu escolhi como base uma argola de madeira de 5 centímetros de diâmetro, que eu já prendi aqui na minha arara com fita adesiva, para ele não ficar balançando e você poder ver os nozinhos com tranquilidade. Mas se você não tiver arara, você pode fazer na sua mesa ou usar a sua criatividade e improvisar um suporte em qualquer lugar da sua casa. E os nós que vamos usar para esse trabalho são nó escondido e nó DNA.
Para essa peça, eu escolhi usar o cordão de algodão de 3 milímetros, porque ele é resistente, tem um trançado firme e não desfia quando você está trabalhando. Mas você pode usar a linha que você tiver em casa, ok? O tamanho final dessa peça vai ser de aproximadamente 40 centímetros. Lembrando da nossa fórmula para calcular o tamanho dos cordões, quando o nó predominante é o nó DNA, a gente multiplica o comprimento final da peça por 10. Então, para ter certeza que não ia faltar linha, a gente usaria cordões de 4 metros para fazer essa peça. Porém, lembra que eu falei na última aula que eu ia ensinar um macetezinho para economizar linha quando a gente está trabalhando com o nó DNA? Pois é, por causa desse macete, que eu já te mostro qual é, tudo que nós vamos precisar são 2 cordões de 2 metros e de mais 2 cordões de 60 centímetros para fazer o nó escondido no começo e no final da peça. Eu usei minha fita métrica para medir os cordões e vou usar também minha fiel escudeira, minha tesoura. Agora que eu já te expliquei tudo que a gente vai usar, tá na hora de colocar a mão na massa. Eu já deixei separado aqui os 2 cordões de 2 metros e os 2 cordões de 60 centímetros que eu tinha pedido a você para cortar. Aí a nossa argola está presa aqui e a gente vai agora prender os cordões na base. Então o que a gente faz? Pega os cordões e passa pela base. Aí eu quero mostrar para você um macete que eu falei para você lá atrás. Quando a gente trabalha com o nó DNA, a gente precisa de 4 linhas, 2 centrais e 2 externas, onde a gente trabalha somente com as linhas externas. As linhas internas, elas servem de base e o nó vai sendo dado em cima delas. Logo, a gente não precisa desse comprimento todo das linhas centrais. As linhas centrais, elas podem ter somente o tamanho final da peça que eu quero. Por isso, a gente vai marcar aqui 40 centímetros, que foi o que eu falei para você, que a peça ia ter no final. Então, a gente vem numa das pontas aqui, ó, dos 2 cordões, e a gente começa a marcar, e a gente vai marcar até 40 centímetros, tá? Então, aqui é 40 centímetros. Deixa eu dar uma conferida. E vamos lá, 40 centímetros. Então, quando eu faço isso, quando eu diminuo os cordões e deixo uma parte dele com 40 centímetros, ou seja, com a medida final da peça que eu quero, eu estou compensando aquela perda de linha que eu ia ter por causa do nó DNA, que trabalha só com as linhas externas. Então, agora eu vou prender aqui e vou fazer de forma que essas 2 linhas menores, que vão medir 40 centímetros, fiquem no centro, e as 2 linhas que são maiores vão ficar nas extremidades, para a gente poder fazer o nó sem problema e ter um trabalho final com 40 centímetros, que foi o que a gente mediu aqui. Então, eu seguro aqui agora que eu já fiz essa medição e já fiz esse aproveitamento, olha como vai ficar. Agora a gente vai pegar um dos cordões de 60 centímetros e a gente vai trazer aqui para fazer o nó escondido, que é o nó que vai prender a base ao trabalho aqui. Então, eu vou segurar aqui, ó, um pedaço de mais ou menos 2 dedos que eu deixo para cima do meu dedão e eu estou segurando ele aqui no dedão. Eu vou fazer uma laçada e vou segurar também embaixo do meu dedão, tá? Ó, a laçada tá aqui, o pedacinho tá aqui. Com o restante do cordão, eu vou dar voltas. Vou dar 6 voltas apertadinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na 6ª volta, eu pego essa linha e passo por dentro dessa argola que eu deixei aqui. Ó, passo aqui, mas eu tô segurando aqui, eu não soltei aqui, ó. Passo aqui, seguro para cá e vou puxar agora essa ponta que eu deixei lá em cima, eu vou puxar
Quando eu puxo, eu trago esse nó aqui para dentro. Então, eu vou puxar bem puxadinho e pronto. Eu escondi meu nó. Ele está escondidinho e agora eu vou cortar esse excesso de linha que ficou aqui. Bem rentinha, em cima e embaixo. Feito isso, agora eu posso começar a dar os nozinhos, tá? Então, essa parte mais curta vai ficar no centro e as linhas maiores vão ficar nas laterais. E agora a gente vai fazer o nó DNA, que é também chamado de nó espiral. Então, é assim que a gente faz. Olha, a gente pega a linha da direita, passa por baixo das duas linhas centrais e por cima da linha da esquerda. Eu formo assim um P, tá vendo? Um P. Aí eu volto com essa linha aqui da esquerda para dentro da barriga do P e vou puxar. Vou trazer ela para cá. Agora eu vou fechar o nó. Só que eu tenho que segurar aqui para essa linha não embolar. Ó, eu vou levando o nó até lá em cima. Tá? Esse movimento você vai repetir sempre para o mesmo lado. O nó DNA, ele é meio nó duplo, que você dá sempre para o mesmo lado. Eu sempre vou fazer o P. Vou repetir esse P até o nó DNA acontecer. Olha, você só vê o movimento espiral acontecer a partir do quinto ou sexto nó. A gente já fez 1, 2, 3, 4 nozinhos. Então, agora a gente vai fazer o quinto nó. A partir do quinto nó, você já começa a ver ele tentar se contorcer. Tá vendo? Ele começa a se torcer. Então, aí acontece o nó espiral, que eu gosto de chamar de nó DNA, porque ele faz um movimento igual ao da cadeia de DNA. E você, ó, continua segurando ele. Ele quer virar para o outro lado, você segura ele. Se ele contorcer muito, você deixa ele virar. Ó, ele fez o movimento dele e você continua a fazer o nó. Sempre fazer o P. Então, a gente vai fazer pelo menos 12 nozinhos. Para poder a gente fazer 2 voltinhas dessa aqui, tá? Então, você vai fazendo isso e aí você vê o movimento do DNA acontecendo. Olha, o movimento espiral acontece quando você vai fazendo isso. Tá? Olha ali. Então, agora, como a gente quer fazer um trabalho de 40 centímetros somente, a gente agora já pode fechar aqui para poder colocar a plantinha, tá? Para não ficar muito curtinho para colocar a plantinha aqui dentro. Então, a gente vem aqui, faz mais. Deixa eu contar quantos nozinhos eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu fiz 16 nozinhos. Falei para você que ia fazer 12, até fiz mais, até passei. Então, agora a gente vai juntar aqui as linhas e fazer novamente um nó de acabamento, um nó escondido, para a gente poder colocar nossa plantinha. Esse nó é um nó muito importante, porque é o nó que vai segurar o peso aqui do meu vasinho. Então, eu vou fazer a mesma forma que eu fiz aqui, ó. Eu seguro embaixo do meu dedão e dou uma laçada. Tá? Novamente, aquele cordão de 60 centímetros, eu arrumo as linhas e eu deixo aqui um espaço de pelo menos 4 dedos, que é aquela franja que vai ficar embaixo do vaso, tá? E aí, ó, aqui eu seguro o cordão e eu dou a laçadinha e aperto. E aí eu vou
Ó, dá 6 voltinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas voltinhas não podem ser frouxas, tá? Se elas forem frouxas, o seu vaso corre o risco de cair. Então, aí você passa aqui por dentro da argola, segura e essa linha aqui de cima você vai puxar. Quando você puxa, você traz o nó aqui para dentro. Ó. E aí, o seu nó está escondido. Então, você vai agora acertar aqui, tirar esse excesso que ficou para cima. E o excesso aqui de baixo, você até pode deixar e igualar aqui, ó, as pontas. Você já ficou com a franja aqui. E agora é o teste final. É a hora de colocar aqui a plantinha para ver como que vai ficar. Então, a gente coloca aqui um vasinho de suculentas. E tá pronto nosso suporte de planta. Olha que lindo. Terminamos. E ficou pronto o nosso suporte de plantas. Não ficou lindo? Essa peça é demais, super fácil de fazer e ótima para decorar, presentear ou vender. E eu fico muito feliz de poder dividir ela com você. E sei que nesse momento muita gente pode estar se perguntando: que legal, Rosana, eu entendi que eu sou capaz de aprender macramê e fazer minhas próprias peças em pouco tempo. E já sei quais são os nós, os tipos de linha, já sei até medir os cordões. Mas eu não sei o que fazer para conseguir ser constante nisso. Não sei por onde começar. Não sei o que devo fazer para aprender macramê de forma correta. Não sei exatamente como aplicar os 5 nós e esses princípios que a gente viu nessas aulas para criar minhas próprias peças sem precisar copiar um vídeo. Então vamos lá. Agora eu vou te mostrar como minhas alunas usam a solução que eu criei para aprender macramê de verdade e a fazer suas próprias peças originais em até 4 semanas. O nome dessa solução é Escola de Nós. Mas o que é a Escola de Nós, afinal? A Escola de Nós é um curso online de macramê que eu criei com todo o amor do mundo. Esse curso tem por objetivo levar você a se apaixonar pela arte do macramê, conseguir fazer as suas próprias peças sem precisar de receita pronta e mais, aproveitar todos os benefícios que o macramê pode trazer para a sua vida. Eu estou falando de ter um tempo só para você. Um tempo em que você possa criar algo com as suas próprias mãos, do seu jeito. Um tempo para relaxar, se desligar do barulho do dia a dia. Eu estou falando de ter um cantinho que é só seu, onde você encontra paz e tranquilidade. E imagina que desse cantinho podem sair peças únicas que te dão orgulho e a sensação de conquista de ter realizado algo tão especial com as suas próprias mãos. Desse cantinho podem sair demonstrações de amor através da sua arte. Um presente para alguém especial, peças originais para decorar sua casa. E quem sabe, uma forma de transformar sua paixão em uma fonte de renda. Eu estou falando de realização. Uma mulher realizada consigo mesma é capaz de ter um impacto muito mais positivo na vida de quem está ao seu redor. Uma pessoa realizada é cativante, contagiante, se encanta consigo mesma e começa a encantar os outros também. Isso porque ela está mais atenta, menos estressada e mais capaz de ajudar. É por isso que o método da Escola de Nós é baseado na aplicação prática e criativa dos princípios do macramê, para que você tenha todas as ferramentas para conseguir se expressar, criando hábitos que são a chave para esse tempo ser divertido e produtivo. Eu digo isso por causa do seguinte: muita, mas muita gente acredita que o motivo para não ter sucesso no macramê, para não aprender de verdade, não conseguir transformar o macramê numa companhia a longo prazo que realmente possa te trazer todos esses benefícios, é porque não sabe alguma técnica,
ou algum nó secreto. E nessa semana do macramê, você viu que não é assim. A maioria das pessoas não consegue sucesso no macramê porque falta um método e um acompanhamento. Isso porque tentar fazer sozinho sempre é uma opção. E uma opção que algumas pessoas preferem. Mas quem vai sozinha corre o sério risco de não se encontrar, de não alcançar os resultados que queria. E como consequência disso, acaba perdendo a chance de se admirar, de ter orgulho de si mesma e tende a ficar presa na mesma rotina. Foi exatamente isso que a Cláudia, aluna da Escola de Nós, me contou. Dá só uma olhada no depoimento dela. O macramê é uma possibilidade de você concretizar coisas. Então, assim, a gente sonha muito, a gente faz muito projetos e fica muito nesse plano da fantasia, do vou fazer. E à medida que você vai construindo as peças, você vai vendo aquele resultado ali na sua mão. Então, o macramê possibilita a gente ver assim, a conclusão de um projeto, aquilo que a gente pensou, que a gente sonhou, foi lá, construiu e vê. E você está ali consigo mesmo, é o seu momento ali de realização. Se eu não tivesse entrado, eu ia me arrepender amargamente. Talvez tivesse ficado tentando fazer pelos tutoriais, mas falta, quando você vê um tutorial aqui, um tutorial ali, fica faltando o meio, né, informações assim, que você vai demorar muito para poder costurar um enredo inteiro. E aí, com a Escola de Nós, com as etapas, a gente começa até a ver os tutoriais, mas você já tem um embasamento por trás. Então, você começa a olhar as coisas por outros olhos. E eu ia ficar, se eu não tivesse entrado, sempre com aquela sensação assim, de uma coisa que eu quero fazer no futuro, mas sempre lá no futuro, e você nunca faz, fica sempre o projeto e você nunca conclui. Então, isso ia me dar uma insatisfação muito grande. O que vale é a gente experimentar. E o macramê é uma atividade tão intensa que as dúvidas vão se desfazendo à medida que você vai dando os nós. Quando você aprende um nó e laça e erra e tira de novo e vai, e aquilo vai te instigando de uma tal forma que, assim, vale a pena. Mesmo na dúvida, ultrapasse. Muita gente me faz essa pergunta. Osana, como eu vou fazer macramê se eu não tenho tempo sobrando? Você pode achar que não tem tempo para fazer o curso. E é justamente por isso que eu te recomendo o macramê. Na Escola de Nós, eu ensino você a preparar um espaço e um tempo de qualidade só para você e o seu macramê. Só eu sei a diferença que isso fez na minha vida. E sei que pode fazer na sua também. Além disso, a aluna da Escola de Nós não precisa se preocupar em assistir às aulas em um horário pré-definido. Por ser um curso online, você pode assistir às aulas do computador, do tablet ou celular, onde e quando quiser. E essas aulas são organizadas numa sequência lógica, planejada por mim, levando em consideração o seu desenvolvimento passo a passo. Primeiro os alicerces, depois um tijolinho de cada vez. E não é um curso só teórico não, tá? Tem exercícios para todos os nós e um módulo só com peças para você exercitar tudo que aprendeu ao longo do curso em aulas explicadinhas, igual a essa que tivemos hoje. Uma pergunta que eu recebo muito é: Osana, você já pensou em criar um grupo onde as pessoas possam postar um resultado dos seus trabalhos? Acho que seria muito legal. E eu costumo dizer que essa ideia é tão boa, mas tão boa, que esse é exatamente um dos bônus que eu ofereço para as minhas alunas da Escola de Nós. Clarice Lispector já dizia que aquele que vai acompanhado, com certeza vai mais longe. Eu, particularmente, acho que um dos segredos para o sucesso no macramê é fazer parte de um grupo que fale a sua língua, que te entenda e valorize. E é por isso que nós temos um grupo fechado no Facebook só para alunas da Escola de Nós. E esse grupo rapidamente se tornou um dos maiores alavancadores de resultados das alunas. E isso não é só por causa do meu feedback, mas sim do apoio e da ajuda entre elas.
Esse é um lugar onde as alunas dividem seus desafios e sucessos e são ajudadas umas pelas outras. É lindo de ver. O que eu acho mais bacana da Escola de Nós, a gente tem um grupo das alunas, que é um grupo que a gente tem no Facebook. E esse grupo é maravilhoso, porque não existe o que eu tenho visto muitas vezes lá fora, competição. É uma coisa linda, porque todo mundo se ajuda. Então, se você tem uma dúvida, você joga lá, alguém vai te responder. Você fez uma coisa bacana, você posta, você tem um feedback de 80 meninas, sabe assim? É muito legal. E outra coisa bacana é que a Usana tá lá o tempo todo, não é só a gente. Então, assim, todas as postagens que tem, a Usana vai lá, ela dá o feedback dela, ela auxilia. Então, assim, tudo do mundo do macramê tá ali. Como eu falei na aula 1 da Semana do Macramê, conhecer e dominar os 5 nós básicos do macramê é fundamental para quem quer fazer as suas próprias peças. E muita gente se frustra porque se confunde ou porque esquece como faz cada nó. É por isso que todas as alunas da Escola de Nós ganham de presente o meu Guia Essencial dos Nós. O Guia dos Nós é um PDF com o passo a passo de todos os nós essenciais do macramê para você consultar sempre que precisar, com fotos lindas tiradas pelo meu filho André, diga-se de passagem. Uma das maiores dores de quem está começando no macramê é não saber onde comprar seus materiais. Nem todo mundo tem a facilidade de morar perto de um bom armarinho. Em geral, a melhor opção pode ser comprar tudo pela internet. Mas em qual site comprar? Dá para confiar? Eu já passei por todo esse processo para que você não tenha que passar. Não precisa perder nenhum dia se preocupando com isso. Todas as alunas da Escola de Nós recebem a minha lista de fornecedores confiáveis. Um PDF com minhas indicações pessoais de onde na internet comprar materiais para fazer macramê pelos melhores preços. E me diz uma coisa, você sonha em transformar o macramê em uma fonte de renda, mas ainda não sabe como? Na Escola de Nós, minhas alunas aprendem em detalhes a calcular o valor das suas peças e recebem dicas práticas para transformar o sonho de ganhar dinheiro com artesanato em realidade. Inclusive, eu levo o sucesso das minhas alunas tão a sério que desenvolvi, com a ajuda dos meus filhos, uma calculadora automática de preço para macramê. É uma planilha incrível que permite calcular o preço de cada peça rapidamente e de forma extremamente simples. A aluna minha não precisa mais correr o risco de cobrar barato ou caro demais. E tem sempre um preço justo utilizando a fórmula de cálculo correta. Uma outra coisa que eu leio frequentemente nos e-mails e mensagens nas redes sociais é o seguinte: Osana, quando eu estou fazendo macramê, às vezes surgem algumas dúvidas e eu não tenho com quem tirar. Isso acaba me deixando desmotivada e sem vontade de aprender, porque eu sinto que não consigo evoluir por não ter ninguém para me ajudar quando eu preciso. Quanto a isso, as alunas da Escola de Nós não têm nenhuma preocupação, porque na plataforma de treinamento e na comunidade no Facebook, nós temos espaços onde a aluna pode deixar a sua dúvida a qualquer hora do dia. Esse é um acompanhamento de perto que eu não consigo dar nas redes sociais. Isso porque diariamente já são centenas, às vezes milhares de comentários, mensagens diretas, e-mails de mulheres do Brasil todo e até de fora dele, querendo tirar dúvidas e aprender mais. Eu me esforço ao máximo para responder quem eu consigo, porque eu amo fazer isso. Mas, infelizmente, eu não estou conseguindo ajudar todo mundo. Foi justamente por isso que eu criei a Escola de Nós, para poder dar atenção mais individualizada e garantir que as minhas alunas tenham toda a ajuda para alcançar os resultados que desejam. Uma dúvida comum também é a seguinte: Osana, mas para qual nível esse treinamento é focado? Só para iniciante? Ou só para quem já faz macramê? Ele é focado para todos os níveis. Começamos com o conteúdo do começo mesmo, para quem não sabe como fazer nenhum nó, ou até mesmo para quem não sabe nem quais materiais precisa. Com base nas aulas, você vai evoluir de maneira gradual e descomplicada, na ordem certa, e percorrendo um caminho que outras mulheres já percorreram e tiveram sucesso. Agora, se você já tem uma base do que fazer, já sabe criar suas primeiras peças e até entende os princípios básicos do macramê,
O treinamento da Escola de Nós vai te ajudar a destravar o que você já sabe e fazer você ser capaz de aprender macramê de verdade e não só reproduzir peças prontas, levando você para o seu próximo nível. Se você já é intermediária no macramê, mas sente que ainda não consegue fazer as peças que deseja, que só tem repertório para aqueles trabalhos mais básicos e fica sem saber o que fazer em seguida, esse treinamento é para você também. Porque nas aulas de mão na massa, você vai poder praticar as técnicas que você já conhece e você vai adquirir mais repertório para alavancar seu desenvolvimento. Você vai ter um tour prático pelos principais tipos de trabalho em macramê e desenvolver vocabulário e experiência para criar suas próprias peças. Se você já é avançada e já consegue criar tranquilamente, não tem medo e já consegue fazer peças originais e diferenciadas, a Escola de Nós também é para você. Aprender um artesanato não é algo que você aprende por alguns anos e então acaba de aprender um dia. O aprendizado nunca termina. Sempre é possível aprender novas formas de trabalhar, coletar novas referências, aperfeiçoar a técnica e até mesmo se sentir cada vez mais confortável em fazer os seus trabalhos. Fora que você vai poder fazer parte de uma comunidade de mulheres engajadas, motivadas e que também querem evoluir de verdade no macramê. Por último, eu quero falar do obstáculo de não entender nada de tecnologia e achar que por isso não vai conseguir participar da Escola de Nós. Olha, a maioria das minhas alunas nunca havia feito esse tipo de curso antes e mesmo assim, elas conseguiram praticar e evoluir muito bem. E olha que eu tenho alunas do Brasil inteiro, das mais diferentes idades. A Lídia, por exemplo, pediu para sua filha Patrícia ajudar. E hoje elas fazem macramê juntas. Se você está conseguindo assistir essas aulas da semana do macramê, então tem todas as habilidades necessárias para fazer o curso, sem complicações. E qualquer dúvida ou dificuldade que você tiver, você vai ter um suporte atento para te ajudar. Bom, sinceramente, depois de tudo que eu te falei aqui, eu nunca vi um treinamento de macramê tão completo como esse. De fato, a Escola de Nós é única e muito especial. Quem dera se na época que eu estava começando no macramê, eu tivesse uma oportunidade como essa. Eu teria alcançado os resultados que eu tanto sonhava em bem menos tempo. E o fato é que eu procurei passar o máximo de valor durante essa semana. E você viu que eu não escondi nada. Mas o nosso tempo aqui é limitado. E por mais que eu quisesse te mostrar tudo sobre o mundo do macramê nessas 3 aulas, seria impossível. Não existe mágica, existe método. Cada pessoa é única e você precisa viver o seu processo. Para as alunas da Escola de Nós, na maioria das vezes esse processo não é longo. Geralmente leva apenas algumas semanas para esses nós e todos esses benefícios fazerem parte integral da vida delas. E o que são algumas semanas comparadas ao tamanho dessa realização? E para alcançar essa realização, a Escola de Nós é um método diferente de tudo que você já viu. Ela já transformou a vida de muita gente. E com essa nova turma que está chegando, vem muito mais vidas por aí. E eu estou aqui para ajudar você a colocar esse método em prática, a facilitar seu caminho no mundo fascinante do macramê. O que mais me motiva é fazer mais e mais casos de sucesso acontecer. E por isso também, a jornada dessa semana está sendo uma experiência maravilhosa para mim. Agora, se você está pronta para disputar uma vaga na Escola de Nós, você precisa ficar atenta ao seu e-mail. Na próxima segunda-feira, às 9 da manhã, eu vou abrir as inscrições para a próxima turma da Escola de Nós e vou mandar um e-mail com o link da inscrição para você. Nesse link, você vai poder assistir a 4ª e última aula da Semana do Macramê, que explica a fundo tudo o que você precisa saber para ter a oportunidade de fazer parte dessa comunidade de mulheres que está se redescobrindo através da arte do macramê. E fica atenta, porque as primeiras pessoas que se inscreverem ainda ganham um bônus especial, que eu só vou revelar na segunda-feira. Eu vou mandar mais detalhes sobre isso no seu e-mail. Agora é o seguinte, eu não costumo abrir muitas turmas desse curso por ano, por isso ele é bem disputado. E atenção, gente, não é um curso gratuito. Eu faço muita coisa gratuita,
lives, tutoriais, mas esse curso é realmente um acompanhamento, um treinamento que gera muito resultado. E como você já viu, eu levo o sonho das pessoas muito a sério. Por isso, não vai ser barato. Mas você vai saber mais sobre isso na segunda-feira. A questão é a seguinte: na segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu vou abrir as matrículas para a Escola de Nós. E dá uma olhada em quantas pessoas estão me acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook, os inscritos no YouTube e todas essas pessoas comprometidas que estão lá no canal do Telegram. É muita gente querendo aprender macramê. E eu não vou poder aceitar uma quantidade muito grande de alunas de uma vez, para não comprometer a qualidade que eu tanto prezo desse treinamento. Então pode ser que as matrículas se encerrem bem antes do tempo planejado. Então, se ainda existir alguma dúvida que você tenha e eu não tenha respondido, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Além de também responder a seguinte pergunta: qual benefício dentre todos esses da Escola de Nós você acha que será o maior responsável para você alcançar os resultados dos seus sonhos no macramê? Responde essa pergunta aqui embaixo, tá bom? Me siga nas redes sociais, entre no meu Instagram, Facebook e canal do YouTube. Lá eu tenho vários conteúdos que têm ajudado um número enorme de pessoas interessadas nessa arte maravilhosa do macramê. Então é isso, fique atenta ao seu e-mail, que na segunda-feira eu vou abrir as matrículas para a mais nova turma da Escola de Nós. Te vejo na segunda. Até lá! Oi, meu nome é Nancy Harumi. Aqui no Japão eu sou acostumada que me chamem de Harumi. No Brasil todos me chamavam de Nancy. Moro aqui no Japão, na cidade de Toyota. Quando foi que eu conheci o macramê? Foi quando eu estava navegando na internet e tropecei com o macramê. Foi assim, por um acaso, porque eu gosto de procurar coisas para minha mãe fazer crochê, sabe? E tinha esse macramê, por curiosidade eu abri. Aí eu fiquei olhando, falei, nossa, que diferente. Foi assim, a paixão à primeira vista, pra falar a verdade, né? E como eu trabalho em loja todo dia, de conveniência com o público, toda aquela rotina, né? Cansativo, né? Não tem muito folga. Agora que eu estou conseguindo um pouco de folga, porque eu estou tendo um tempo para mim. O tempo que eu tenho é para mim fazer macramê. O tempo que eu tenho é para mim fazer macramê, que é um tempo que eu tenho para mim. Então, quando eu conheci a Escola de Nós, nada me impediu. De tão apaixonado que eu estava, sabe? Eu queria dedicar esse tempo para mim, né? Para poder aprender e, na verdade, assim, agora era só como um treino para quando lá no futuro, quando eu estiver mais tranquila, poder fazer, sabe? E se alguém se interessar e querer comprar o meu macramê, porque é uma realização, você ter uma peça, se você conseguir fazer ele, né? Nada me impedia para querer entrar nessa Escola de Nós. E essa Escola de Nós, vou te falar, você se sente, você vê que você não está só. Você tem tanta gente no mesmo nível que você, tanta gente acima de você, tanta gente abaixo de você, mas estamos lá junto, estamos lá todo mundo junto fazendo e falando a mesma língua e todo mundo incentivando uns aos outros. Isso que me encantou. E se uma pessoa está acima de você, um grau mais alto que você, te incentiva a querer fazer para chegar ao nível deles. Isso eu fico, nossa, eu quero chegar lá, eu quero ficar igual a eles. Eu quero ser uma Osana, a professora. Ela me inspira muito. A professora Osana me inspira muito. A história de vida dela me inspira muito. A emoção da história dela de vida também me emociona. Sabe, eu tenho admiração por ela. A dedicação que ela tem pelo macramê, eu não vejo ninguém fazendo, porque
todo dia fazer live, eu acho que não deve ser fácil. E ela, eu acho que para ela deve ser fácil, porque eu vejo amor no que ela faz. Amor, sabe? Então, é um motivo grande para todo mundo entrar na escola de nós, porque é um exemplo. É um exemplo. Eu aconselho a todo mundo a entrar na escola de nós. Que ninguém vai sair perdendo, todo mundo vai sair no lucro. Só tenho gratidão. O macramê faz a gente, acho que mudar o jeito de ver as pequenas coisas. Acho que eu não tinha essa percepção que eu tenho hoje, né? Fazendo macramê. Então, essa peça aqui é especial que eu estou fazendo para minha mãe. E eu até mostrei para ela, ela ficou toda contente com que eu não aguentei. Eu falei, mãe, só vou mostrar quando estiver pronto. Ainda não está pronto, né? Então, é uma realização para mim poder, porque é a primeira vez que eu consigo fazer uma peça sem ver um tutorial, né? Então, eu falei, nossa, eu consigo fazer, fui eu que fiz. Eu acho que só o macramê para me proporcionar isso, porque fico feliz, preenchida. Eu estou trabalhando e estou pensando no macramê, ver a que ponto que o macramê chegou na minha vida. Eu me chamo Andréia, eu tenho 54 anos, eu sou enfermeira e moro em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. A minha história com macramê, o meu primeiro contato foi quando eu era criança, numa revista de moldes que minha mãe usava, porque ela costurava um pouquinho, e eu achei aquilo super interessante, você conseguir construir um objeto com nós, com o uso das suas mãos, né? Mas ficou naquilo ali. Eu guardei durante muito tempo a página da revista para no futuro, quem sabe, eu conseguir reproduzir aquilo ali. Eu sempre gostei muito de fazer artesanato, sempre me interessei por essas coisas, mas nunca consegui aprender nenhuma técnica. Eu já tentei tricô, crochê e não conseguia. Eu sou enfermeira, mas eu não trabalho em hospital. Eu trabalho com informação na vigilância epidemiológica. Como eu sou do grupo de risco, me colocaram trabalhando em casa. E foi quando eu comecei a procurar macramê na internet. Achei um monte de tutorial e aquela coisa toda. Até que dei de cara com a Osana. Eu falei assim, gente, quem é essa pessoa? Ela fala com entusiasmo do macramê, dos fios e que fio que usa, quem começa e tal. Olha só, ela explica de uma forma que a gente consegue entender, consegue se entusiasmar ainda por cima, né? E aí eu comecei a acompanhar os tutoriais da Osana. Que fio que usava, os materiais que fazia. Comecei a relembrar que aquele fio, quando eu tinha 10 anos, eu vi lá na revista da minha mãe. E eu fui catando aqueles fios náuticos e fiz a primeira loucura, que foi comprar 3 carretéis de 500 metros cada um. Fiquei com 1,5 km de fio náutico em casa. Depois dos tutoriais, acompanhando os tutoriais, eu comecei a descobrir que ela tinha uma escola, a Escola de Nós, que é um nome maravilhoso, porque o macramê também me ensinou a me conhecer, e por isso ela é a escola dos nós que a gente dá no macramê, nos nós que a gente precisa desmanchar no macramê, e dos nós que a gente consegue desmanchar na nossa vida, né? Então, assim, esse nome é maravilhoso. Assim, gente, o que é isso, né? A Escola de Nós centraliza num lugar só tudo que a gente precisa. Todas as dicas que a gente precisa. A gente olha na internet e a gente, em alguma medida, é capaz até de copiar o que a gente encontra lá. A gente, tendo uma receita e conhecendo os nós, a gente consegue copiar. Entendendo como funciona o macramê, a gente consegue não copiar mais, a gente consegue se inspirar naquilo que a gente está vendo e fazer a nossa interpretação. Quando eu penduro os fios na minha base, para mim aquilo ali é como se fosse uma tela, que eu tenho a possibilidade de fazer o que eu quiser dali. Eu tenho a possibilidade de fazer o que eu quiser. Esse painel azul aqui atrás, por exemplo, meu coraçãozinho, foi desse jeito que eu fiz. Eu sabia que eu ia tecer alguma coisa
até uma determinada altura com fio quadrado, eu precisava de 3 vezes a altura, e aí eu fui, cortei os fios e fiquei sentada olhando para aquilo ali. Eu queria muito tecer com essa linha azul que tinha acabado de chegar, um espesso 24 fios, tinha acabado de chegar, e eu fiquei olhando para aquilo ali, pensando o que eu ia fazer. Como eu tô nessa fase, aí assim, é igual artista, né? A fase do artista, eu tô na fase do coração. Eu meti um coração ali, eu falei assim, gente, é um coração azul que representa tanta coisa para mim, entende? E, inclusive, o acabamento que eu dei no final, aquelas bolinhas, que eu não sei se está dando para enxergar, tem umas bolinhas, aquilo ali para mim tem um significado também. Eu só não posso começar a falar muito daquilo ali, porque senão eu não sei nem se eu consigo terminar de falar, porque significa muito para mim, entende? E outra coisa que a escola de nós tem, que mais ninguém tem, que é a própria Osana. Isso é uma coisa assim, o must, entendeu? A própria Osana é um trunfo que a escola de nós tem. Foi um grande prazer encontrar com a Osana, encontrar com a escola de nós na minha vida.